Olá, pecuaristas! Diga adeus às moscas dos chifres. Como que você protege seu gado? Como combatemos a mosca do chifre? Aqueles mosquitinhos que ficam em cima do gado e o gado fica se debatendo com o rabo e movimentando muito o pescoço. A mosca do chifre é o nome popular que ela é conhecida, mas o nome científico é Haematobia irritans. Nomezinho estranho, né? Até o nome já demonstra que elas irritam os animais. Apesar do nome de mosca do chifre, elas ficam pela cabeça, mas os locais que elas permanecem por maior tempo picando e alojada no rebanho é no pescoço, no dorso, no cupim e na paleta. Elas gostam muito daqueles animais mais coloridos. Elas ficam muito no Nelore, mas os que são de cor, elas importunam muito, muito, muito mesmo. Você pode reparar que esses coloridos, eles costumam ter um maior número de mosquinhas em cima deles. Elas são menores que as moscas domésticas, elas são de cor cinza e elas têm uma característica. Elas estão sempre com a cabeça voltada para a direção do solo. E por que que elas ficam dessa forma? Porque elas são atraídas principalmente pelas fezes frescas dos animais. E é assim que os animais colocam as fezes, elas já vão lá para poder popular e já deixar seus ovinhos. Elas se alimentam do sangue dos animais. E elas se alimentam muitas vezes por dia, mais de 20 vezes. E para elas ficarem satisfeitas, elas picam por mais de 40 vezes. E elas ficam se alimentando em torno de 10 a 20 minutos. Ela incomoda muito mesmo o gado. A fêmea só sai de cima do animal para poder depositar seus ovos lá nas fezes. E o macho ele nem sai de cima, ele fica o tempo todo por ali. Estas moscas, elas causam um impacto muito grande na produção do seu rebanho. Elas causam prejuízos econômicos porque provoca um estresse muito grande nesses animais. E com esse estresse, os animais eles passam a se alimentar muito menos e com isso eles perdem ou deixam de ganhar peso e afeta o índice de reprodução também e afeta até a produção do leite. Como é o ciclo evolutivo dessas moscas? Duram em torno de 8 a 14 dias, em média 12 dias. A fêmea adulta, ela ovipõe sempre em fezes frescas e logo em seguida ela retorna para o animal. Em 24 horas, esses ovos já eclodem, já temos larvas novas. Essa fase ela demora de 3 a 5 dias. Depois, a fase de pupa, que eles chamam de pupa, dura 4 a 6 dias. Depois emergem as mosquinhas novas e dentro de mais 2 dias ela já começa a copular e já temos todo o ciclo novamente. Então, como que eu faço o controle da mosca do chifre? Para controlar a mosquinha dos chifres, nós temos algumas maneiras. Nós temos os controles químicos. Vamos falar de dois tipos de controle, o químico e o biológico. Vamos começar com o controle químico. O controle químico ele é feito através de algumas modalidades. Nós temos os banhos, que são realizados em banheiros de aspersão, como esse aí da foto que eu estou deixando aqui do ladinho, onde faz uma calda de inseticida e através desses bicos que são instalados aí dentro, ele molha o animal por completo, dando um verdadeiro banho. Você pode estar utilizando a bombinha costal para poder dar esse banho. Só que esse modelo tem que ser para um produtor que tem pouco animal, porque senão vai ficar muito difícil. Você imaginou, você está com 100, 200 animal e ter que ficar passando bombinha costal, tomando, dando um banho ali por completo no animal? Ainda mais se for um número de 200, 300, 1000 cabeças, seja o que for, então você vai perder muito tempo. Esse banheiro de aspersão é bem interessante, é uma forma que funciona, que aí você deixa ele ligado, o animal entra ali, passa ali e já sai todo banhado. A segunda opção que nós temos é o Puron, que é um produto que é aplicado num fio no lombo do animal. Como segunda opção, nós temos o Puron, que ele é um produto que é um outro inseticida e ele é aplicado um fio ao longo do lombo do animal. Ele é mais prático de aplicar. Eles são à base de azinon e também de fipronil. O puron, ele só tem que tomar cuidado porque ele tem um tempo de carência. Talvez você vai lá e aplica num animal ali que você está pretendendo abater logo em pouco tempo.
Aí você tem que esperar um tempo de carência, ele tem esse detalhe, então você sempre tem que observar o que está descrito ali na bula desse tipo de remédio. Nós temos uma terceira opção, brincos mosquicidas. Eles são impregnados com inseticidas. Você aplica o brinco e ele vai liberando o produto aos poucos. Esses brincos, eles possuem diazinon. Ele deve ser bem aplicado, ele deve ser aplicado de forma adequada para evitar algum outro tipo de infecção. Então, na hora de colocar o brinco, tome todos os cuidados. Também vou deixar uma imagem aqui da forma correta de você fazer a aplicação do brinco, para você não causar um problema maior, porque dependendo da situação, da forma de má instalação desse brinco na orelha, costuma dar um bicho, costuma dar um problema, você tem que ficar curando o animal, às vezes o animal até perde a orelha. E aí esse brinco, ele fica em torno de 180 dias. E após o período, né, você faz a retirada do mesmo. Porque não faz sentido você manter ele ali. Se você manter esse brinco por mais de 6 meses, ele já perdeu ali o seu potencial. Então não precisa, não tem necessidade de você manter esse brinco no animal. E quando que você deve iniciar esse controle? Esse controle químico, ele deve ser implementado no início e no final das águas, que é a época que mais aparecem as maiores infestações. Na maioria das regiões do Brasil, as águas começam em setembro e terminam em maio. Mas tem que observar o que acontece na região da sua propriedade. Então você vai aplicar o banho, o puron, o brinco na época que iniciar as suas águas por aí. E a outra aplicação quando for cessar as chuvas. Isso é só uma sugestão, tá? Você observa como funcionam as coisas aí na sua região. Aqui para nós, eu estou na região centro-oeste, nessa época os animais sofrem demais. Agora que está quase chegando a seca, eles estão todos infestados de mosquinha e eles se debatem demais e essa mosquinha danifica muito o couro deles. É importante você conciliar essas aplicações com as suas datas de vermifugação, para não ficar batendo curral, levando o gado com maior frequência no mangueiro. Só lembrando que essa ação desses inseticidas, elas podem levar até 4 semanas, porque eles agem diretamente nas larvas. Então você não vai ver uma ação imediata assim que começam a efetuar as aplicações, porque tem aquele tempo do ciclo, né? Então elas vão estar em contato com esse inseticida e após esse contato, aí que elas vão começar a sentir o efeito da aplicação que você fez. O que pode ocorrer e ter um problema nesse controle? O principal problema que pode ocorrer é a resistência das moscas ao princípio ativo desses produtos que a gente mencionou. Se você não seguir as recomendações de dosagem, a forma de aplicação e a época correta, você vai favorecer para que esse produto não seja eficiente e até proporcionando a resistência destas mosquinhas. E quando você detectar que essas mosquinhas ficam resistentes, você precisa mudar o princípio ativo dos produtos na próxima aplicação para poder ter uma eficácia de fato. A segunda forma de controle é o controle biológico. Esse controle biológico ele pode ser realizado com o besouro africano, que ele faz um trabalho interessante enterrando as fezes dos animais e com isso ele reduz a reprodução dos ovos dessas mosquinhas. Esse besouro, ele tem um nome popular, né, de rola bosta. Você vai escolher o melhor produto que se adapta às suas condições financeiras e estruturais. Bem, lembrando disso, você tem que fazer uma seleção aí, e falar assim, isso aqui cabe no meu bolso, é isso que eu vou utilizar. Esse besouro, ele se alimenta a vida toda de fezes frescas dos bovinos. Essa modalidade de controle tem eficácia de 40% aí da mosquinha, além de auxiliar também no controle de verminoses, porque ele elimina as fezes, melhora a fertilidade do solo, porque incorpora a matéria orgânica no solo. Você vai escolher para você o melhor produto que se adapte às suas condições financeiras e estruturais. Bem, chegamos ao final deste conteúdo. Eu sou Dinair Gomes, pecuarista há mais de 10 anos. Nosso Instagram é Casal da Pecuária. Se você já utilizou alguma dessas soluções, nos conte aqui nos comentários. Fiquem com Deus. Tchau!